Olá, queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, juntamente aos seus familiares, tá? E hoje, então, a gente vai à nossa primeira aula da apostila volume 2, módulo 6, que é carta argumentativa. Então, antes de eu mostrar os slides, tá? Eu queria falar para vocês que no texto dissertativo argumentativo, a gente expõe uma ideia. E além de expor uma ideia, eu tenho que convencer a banca acerca de uma tese que eu tenho e que vai nortear todo o texto, ok? A carta argumentativa, ela também é um gênero textual, né, um gênero discursivo, que é solicitada em alguns vestibulares. Há pouco mais de 10 anos, a UERJ solicitou uma carta argumentativa e muitos candidatos não sabiam redigi-la, porque ela tem uma formatação diferente. É um pouco parecida com a carta pessoal, só que a carta pessoal não exige do candidato, né, caráter persuasivo, já que ele está escrevendo para alguém familiar, né, para alguém que ele conheça. Já a carta argumentativa, ela precisa ter caráter persuasivo. Então, por exemplo, eu quero que vocês escrevam uma carta para o diretor do São Tomás, solicitando um desconto na mensalidade. Embora aqui alguns conheçam o Henrique, a carta que você vai escrever, que você deverá escrever, terá um cunho persuasivo. Você vai ter que convencer o Henrique acerca desse desconto e do porquê você merece esse desconto. E quais são as estratégias argumentativas que você vai utilizar para convencê-lo a te dar esse desconto, ok? Então vem comigo para que a gente possa aprofundar esse assunto. Então vamos lá. Principais características da carta cobrada pelos vestibulares, ok? Essa estrutura da carta tem uma especificidade, tá? Ela tem a tipologia dissertativa, então ela apresenta a tríade: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? No primeiro parágrafo, apresenta-se ao leitor o ponto de vista que vai ser defendido, que vai ser norteado durante todo o texto, tá? Nos 2 ou 3 subsequentes parágrafos, né, considerando-se uma carta de 20 a 30 linhas, vão se encadear os argumentos que o sustentarão. No último, que é o parágrafo conclusivo, deve reforçar o seu ponto de vista, que é a retomada obrigatória da tese, e apresentar uma ou mais propostas, ou sintetizar as ideias, tá? Ao contrário do que muitos pensam, não há segredo algum na elaboração da carta. Aliás, ela é, segundo alguns, bem mais simples do que o próprio texto dissertativo argumentativo. Texto bem próximo à realidade dos alunos, dos quais a maior parte certamente já escreveu uma carta a alguém. Quem foi meu aluno ano passado, a gente escreveu uma carta, lembra, no primeiro ano? Que no caso foi para mim. Só que essa é diferente, tá? Ela tem que expressar a opinião do leitor sobre textos publicados em jornal ou revista. Ela tem intencionalidade persuasiva, então se ela não convencer o interlocutor, tá? Ela não se caracteriza por uma carta argumentativa. A sua estrutura se assemelha-se à da carta pessoal, então ela tem data, ela tem vocativo, ela tem corpo do texto, que é o assunto a ser tratado, ela tem uma expressão cordial de despedida e uma assinatura, que é uma pseudo-assinatura. E por que ela é uma pseudo-assinatura? Porque você está escrevendo para uma banca de vestibular. Se você assina o seu nome, você está se identificando para o corretor da banca. Logo, você não pode se identificar. Então, a gente coloca, tá, uma pseudo-assinatura, que seriam as iniciais de qualquer outro nome que não seja o seu, tá? A linguagem adequa-se ao perfil do autor, da revista ou do jornal, a que se destina com predomínio da padrão formal culto, tá? A intenção do autor vai gerar maior ou menor pessoalidade, ou seja, para o Henrique, mas eu tenho amizade com o Henrique. Não, ele é o diretor da instituição, então vai ter que obedecer a linguagem culta formal, tá? E aí, olha, essa estrutura vai se caracterizar por local e data na primeira linha da carta, tá? O vocativo vai ser sempre um pronome pessoal de tratamento de acordo com a função social do destinatário. Então, por exemplo,
Se eu quero enviar uma carta a um reitor de uma universidade, o vocativo a que se destina a esse interlocutor é vossa magnificência, tá? Ah, Eli, mas como é que eu vou saber todos esses vocativos? A Eli vai fornecer e vai explicar uma lista para cada tipo de interlocução, tá? Segundo, terceiro e quarto parágrafos, tá? Se houver, é o corpo da carta que corresponde à argumentação sobre o tema em questão. E lembra, aqui nesses parágrafos, tá? Nesses espaços, eu preciso convencer, tá? O interlocutor da carta aquilo que eu me dispus a fazê-lo entender, tá? Quinto parágrafo é a reafirmação da tese, né? Da intenção e propostas. A assinatura, iniciais, tá? Não se pode identificar na prova de redação no vestibular. Então vamos lá, atenção para algumas questões, tá? O parágrafo padrão, que é a unidade constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve a ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. O parágrafo é indicado por um afastamento da margem esquerda da folha, assim como vocês fazem no texto dissertativo argumentativo normalmente, tá? Ele facilita ao escritor a tarefa de isolar e depois ajustar convenientemente as ideias principais de sua composição. Isso permite ao leitor acompanhar o desenvolvimento dos argumentos nos seus diferentes estágios. Procure evitar, como também no texto dissertativo argumentativo, repetição desnecessária de palavras, não comece períodos ou parágrafos com a mesma palavra, mesmo vocábulo, gírias ou termos rebuscados que provocam, no caso das gírias, né, a pessoalidade, uma intimidade que você não tem com o interlocutor, tá? E no caso de termos rebuscados, revela por parte do autor um certo pedantismo, tá? Excesso de advérbios terminados em mente, para evitar o que a gente chama de eco. E clichê, que são fórmulas e expressões generalizadas, tá? E excesso ou emprego errado da palavra que caracteriza o queísmo, é uma figura de linguagem que mais adiante eu vou explicar, tá bom?